Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, então sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O que eu vou tratar hoje aqui foi de uma coincidência que aconteceu ontem de dois pacientes, um em seguida ao outro, em que ambos chegam com queixas. Essas queixas são profundamente esclarecidas, eles compreendem o que eu estou dizendo. A coisa mais importante na psiquiatria é que o paciente, depois que você explica, você pergunte a ele se ele compreendeu o que você disse, para ele não compreender dentro do referencial dele, e nós estamos fazendo coisas diferentes, embora eu imagine que ele esteja me escutando efetivamente e compreendendo. Como a nossa especialidade é cheia de lugares comuns, pelo menos todas as pessoas conhecem as palavras psiquiátricas e usam em contextos completamente variados e em maior parte pejorativos, bem pejorativos. Então, quando nós colocamos alguma coisa que, para sair do senso comum, é preciso ter essa certeza de que aquilo que eu expliquei, aquilo que eu trouxe como conhecimento do que acontece, a tradução do que ele está se queixando, para que ele compreenda o mecanismo do que está acontecendo com ele compreendeu dentro do referencial técnico psiquiátrico e não no referencial do senso comum. Então, eram dois pacientes que chegam com duas situações clínicas bem diversas uma da outra. Um deles, ele chega porque ele quer saber se ele tem alguma coisa, um determinado diagnóstico, traz a esposa junto com ele, porque a questão central é que ele considera que a esposa aponta defeitos dele. Ou seja, tudo que a esposa coloca para ele do que ele toma como defeito e para ela são problemas, ele quer saber se isso faz parte de um determinado diagnóstico. O outro chega com uma situação clínica claramente de ansiedade, mas que ele traz na história dele que foi a partir de um determinado evento que algo começou a acontecer. No decorrer da conversa, tanto para um quadro quanto para o outro, nós procuramos fazê-los compreender qual é o mecanismo que leva eles a se sentirem mal. Não é um mecanismo simbólico, não é um mecanismo dinâmico, não. Mas como é que isso se apresenta como forma de sintoma? Eles compreendem, eu me certifico de que a compreensão deles não é a compreensão do senso comum, mas é a compreensão do referencial psiquiátrico. Isso chega para eles com um grau de claridade, de esclarecimento, que os dois se comovem porque de repente, naquele momento, eles realmente compreendem o que está acontecendo com eles, que eles não são presas de uma doença qualquer, mas que aquilo que eles apresentam tem uma lógica, como diria Polônio em Hamlet, o pai de Ofélia, referindo a Hamlet, ele é louco, mas tem seu método. Então, parodiando Shakespeare, então, à medida que nós compreendemos o método, é como se nós dessemos ao paciente, ou como o paciente adquirisse, ferramentas para que ele possa lidar com aquilo. E não ficar sujeito exclusivamente ao tratamento que lhe vai ser prescrito. Que inclusive nós usamos uma expressão, não, o paciente se submeteu ao tratamento. Submeter, metes em grego, significa compreensão, pensamento, né, de Prometeu, né, raciocínio, metes. Então, submeter-se é deixar a opinião do outro supremacia sobre a minha. O que nós temos em relação ao paciente é o conhecimento técnico. O que o paciente tem em relação a nós é o conhecimento da sua vida. Quando nós temos essa felicidade ou essa possibilidade de juntar as duas coisas, que o conhecimento técnico possa dar ao paciente ferramentas para ele compreender como aquilo que lhe acontece em sua vida não é simplesmente uma virose que lhe acomete,
mas que existe uma lógica por detrás daquilo, ou pelo menos uma compreensibilidade, existe um mecanismo que desencadeia. Ao fazer isso, esses dois pacientes que tiveram esse momento de profunda emoção, quando eles conseguem contextualizar tudo o que lhe acontece, quando eu passo para a etapa seguinte e pergunto se eles aceitam usar medicação, como eu sempre pergunto, os dois me respondem a mesma coisa, que gostariam de esperar antes de experimentar remédio. E aí eu me dei conta de que, como nós em psiquiatria, somos bastante diferentes das outras especialidades. Eu diria que é bastante difícil, ou pelo menos não é comum, que nas outras especialidades as pessoas, ao lhe ser prescrita uma medicação ou um tratamento qualquer, a pessoa de imediato diga, não vou fazer, eu prefiro esperar um pouco, ver se eu fico bem. Não é tão comum como na psiquiatria. No resto da medicina isso existe, claro que existe, mas não é tão comum como na psiquiatria. Na psiquiatria, outros pacientes já fizeram a mesma coisa. Compreendem o contexto, entendem como se dá o tratamento, mas o ato em si de se tratar com medicação, que é a ferramenta do psiquiatra, esse ato está tão envolto em fantasias negativas, ele está tão envolto em ameaças, né? Usar remédio psiquiátrico tem sempre essa conotação de é para dopar, é para deixar a pessoa dormindo pelos cantos, vou ficar dependente, não vou conseguir suspender, e eu não vou perder a autonomia, vou perder minha capacidade de gerir minha vida, vou ficar com cara de quem está tomando remédio. São todas essas fantasias. Algumas delas são concretas, e pode acontecer, mas não é a regra do tratamento psiquiátrico. Mas a maioria dos pacientes que chegam ao psiquiatra chegam com essa fantasia. Então, eles conseguem chegar ao consultório com toda a dificuldade que é consultar um psiquiatra, pela tradição negativa que a nossa especialidade tem, e o diagnóstico psiquiátrico tem por ser ofensivo, né, agressivo, é sempre excludente. Consegue compreender, se nós tivermos essa habilidade, o paciente conseguir localizar o que ele está sentindo no mapa da sua vida, compreender como as coisas acontecem, seja a crise de pânico, seja o mecanismo da desatenção, da hiperatividade, as consequências disso, os truques que a pessoa usa para se livrar dos problemas. Mas quando se chega na etapa da medicação, existe uma ressalva. Não vou tentar por conta própria. Bom, a consulta, os dois saíram sem prescrição medicamentosa. Mas eles saíram com uma coisa extremamente importante, que eu considero extremamente importante. Uma, ultrapassar o preconceito em vir a um psiquiatra. Segundo, conseguir estabelecer um vínculo terapêutico com o psiquiatra, o que significa deixar uma porta aberta para o futuro. E terceiro, sair um pouco diferente de como entrou. Ele entrou para se submeter a um possível tratamento e um diagnóstico limitador. Ele sai com aquilo que está por detrás da palavra diagnóstico etimologicamente, que é um conhecimento através, dia é através de em grego e gnose, conhecimento. O diagnóstico não pode ser apenas um rótulo que se prega numa pessoa. Ele deve ser o resumo de uma compreensão do que aconteceu com o paciente, que ao usar o diagnóstico, ele compreenda que aquele diagnóstico é apenas o resumo, bastante resumido, sintético, valendo a redundância, de uma história pessoal e de um mecanismo fisiopatológico, ou seja, um mecanismo que leva a pessoa a se sentir mal e dinâmico. Porque o ser humano é um ser que é material e imaterial. Ele é o corpo, nosso corpo expressa qualquer coisa que aconteça em nossa mente tem uma expressão corporal. E tudo que acontece no nosso corpo, com certeza, terá uma representação mental. Então não dá para separar essas duas fases.
Então, quando o paciente sai daqui sem a prescrição médica, como eles dois saíram, mas com um conhecimento maior sobre si, situando-se diante daquilo que era uma queixa, eles passam a ser aquilo que num jogo de palavras eu digo, eles passam a ser sujeitos do seu tratamento e não passivamente sujeitos a seu tratamento. O conhecimento sobre o que se tem em qualquer área da medicina é tão importante quanto o tratamento, para que a pessoa não fique sujeita ao tratamento. Pode ser o que for, pode ser quimioterapia, pode ser farmacoterapia, psicofarmacoterapia, pode ser lente de contato, o que for. É necessário que o paciente compreenda o que ele está fazendo, compreenda o que tem e compreenda o tratamento. Nosso caso, o que aconteceu ontem, eles compreendem o que tem, eles compreendem o que o remédio faz, mas eles não estão prontos ainda para dar esse salto de usar algo em que o senso comum todo condena. Senso comum é o pior inimigo da psiquiatria. Senso comum não é bom senso. O senso comum em psiquiatria manda as pessoas ficarem longe de psiquiatra, longe de remédio psiquiátrico, por conta dessas fantasias que eu me referi anteriormente. Eu espero que essas reflexões hajam sido úteis para vocês. Tchau.